leitura do livro de Marcos, do resumo do livro de Marcos da Bíblia Sagrada. Bem, o autor o testemunho dos primeiros cristãos deixa poucas dúvidas de que João, nome hebraico, Marcos, nome latino, filho de Maria e primo de Barnabé, foi o autor do evangelho que carrega o seu nome, como está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 12, e Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Embora Marcos não fosse um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, ele testemunhou grande parte dos fatos ocorridos na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. Muitos estudiosos acreditam que Marcos escreveu a si mesmo no livro, quando ele se refere a Marcos, no capítulo 14, entre os versículos 51 e 52. Ele viajou com Paulo e Barnabé e passou longo tempo com Pedro, que eu chamava de meu filho, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Essa designação afetuosa poderia referir-se a um relacionamento espiritual, se Pedro foi o responsável por apresentar Cristo a Marcos, ou meramente a um relacionamento estreito de trabalho. Alguns têm identificado Marcos como intérprete de Pedro e, certamente, a pregação e o testemunho do apóstolo serviram de fonte para as informações que Marcos registrou. Então, uma série de referências aqui, como Atos capítulo 15, dos versículos 36 a 40, Colossenses 4, versículo 10, 2 Timóteo 4, 11, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Data. O Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Pois se uma catástrofe de tal magnitude já tivesse ocorrido, certamente teria sido mencionada pelo autor. Embora a data exata seja certa, parece razoável estimá-la entre 65 e 68 depois de Cristo. Pano de fundo, contexto. O Evangelho de Marcos é normalmente associado exclusivamente a Roma, onde se localizava uma comunidade cristã de tamanho considerável. O propósito: Marcos pretendia contar as boas novas de Jesus, como está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Diferentemente dos evangelhos de Mateus e Lucas, que começam com o nascimento de Jesus, ou João, que abre seu livro com a apresentação do Cristo pré-encarnado. O Evangelho de Marcos inicia com o ministério de Jesus. Essencialmente evangelístico, os acontecimentos e ensinamentos de Marcos apresentam a cruz e a ressurreição como ensinos centrais. Destinatários. Marcos foi escrito fundamentalmente para os gentios, em especial crentes romanos. O autor tem o cuidado de explicar costumes judaicos, como está em Marcos capítulo 7, do versículo 2 a 4, e de traduzir palavras ou frases em aramaico, como está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 17, e capítulo 5, versículo 41. Diferentemente do Evangelho de Mateus, descrito especialmente para leitores judeus, poucas referências ao Antigo Testamento aparecem em Marcos. A importância dada à perseguição e ao martírio também teriam tocado os cristãos romanos, que tinham sofrido muito sob Nero e outros imperadores, como está em Marcos, capítulo 13, dos versículos 9 a 13. Características literárias. Marcos é um livro de ação. A expressão "e logo, imediatamente" introduz a maioria das seções e é mais utilizada em Marcos do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. Marcos usa com frequência verbos no tempo presente para sugerir um drama comovente e vivido do ministério do Senhor na terra. Sendo o mais comum, curto dos 4 evangelhos, muitas vezes apresenta em alguns versículos o que os outros evangelhos descreveram em um capítulo. Compare Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, com Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Textos da tentação de Jesus no deserto, Embora os acontecimentos em Marcos se encontrem de forma geral em ordem cronológica, a maior parte
parte do livro foi organizada por tópicos. Temas: o Evangelho de Marcos dá maior ênfase às atividades de Jesus do que aos seus ensinamentos. Marcos apresentou o Evangelho como pertinente, mesmo em meio às incertezas e crises. Ele apresentou Jesus como alguém presente e ativo entre o seu povo, como está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Bem, aqui tem uma frase muito importante, né, que diz assim, Marcos apresentou o Evangelho como pertinente, mesmo em meio às incertezas e crises. Então, diante de tantas incertezas que nós vivemos, diante de tantas crises que nós vivemos, diante de tantas más notícias, às vezes, que nós vivemos, né? Então, nunca se esqueça que o Evangelho de Cristo é a melhor notícia que nós podemos passar para as pessoas, as boas novas, a melhor notícia. Chega de tanta notícia ruim, não é verdade? Mas vamos então passar as boas notícias, passar as boas novas. Vamos falar do Evangelho de Cristo, tá bom? Meu nome é Lúcia Marques e meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Nunca se esqueça, Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o único, exclusivo, suficiente, Senhor e Salvador de nossas vidas. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E Ele é, portanto, a melhor porção dessa vida.